Na última sexta-feira completou-se 116 anos do nascimento de um dos mais importantes pilotos brasileiros. Chico Landi marcou seu nome como o primeiro brasileiro a competir na Fórmula 1 e depois de terminar a carreira internacional, seguiu se destacando aqui no país. Landi também foi o primeiro do país a vencer uma prova internacional do período de guerras. Hoje falaremos um pouco mais sobre o piloto, exímio mecânico e ex-administrador do Autódromo de Interlagos. Terça-feira, 18 de julho de 2023. Este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Vilela, hoje é dia de relembrar mais um personagem da história, mais um grande nome das pistas. Antes de começar, quero pedir sempre, como eu peço para vocês sempre, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Chico Landi nasceu em São Paulo no dia 14 de julho de 1907. Com a morte de seu pai, Pascoal, foi aprender mecânica em uma oficina próxima à sua casa, seguindo os passos do seu irmão mais velho, Quirino. Trabalhou na área de montagem na indústria automobilística, uma delas na General Motors. Seu primeiro carro de competição foi um Chevrolet 28, preparado por ele e por seu irmão. Em 1934, participou pela primeira vez de uma corrida, o segundo grande prêmio da cidade do Rio de Janeiro, no saudoso Circuito da Gávea. No circuito de pouco mais de 11 quilômetros de extensão, Landi quebrou na oitava volta de 25, quando estava em segundo. Tentou na prova do ano seguinte, mas seu Bugatti quebrou na última volta. Acabou vencendo em 1938 a prova que contou só com pilotos brasileiros. Mas para não deixar dúvidas, a bordo de um Alfa Romeo, faturou a edição de 41, fazendo dobradinha com o irmão Quirino, que correu de Maserati. De 42 a 46, a corrida não foi realizada em virtude da guerra. No retorno da prova carioca, venceu tanto a de 47 quanto a de 48. Além de correr no Rio de Janeiro, Landi marcou seu nome em terras paulistas, em provas disputadas em Campinas e principalmente em São Vicente. Vale pontuar aqui que durante a falta de combustível na Segunda Guerra Mundial, a empresa do ex-piloto, a Francisco Landi e Companhia Limitada, criou o gasogênio, que através de incentivos governamentais foi amplamente usado em carros particulares e de transporte público. Esse equipamento era instalado nos veículos para produzir o combustível popularmente conhecido como gás pobre, usado como substituto da gasolina. O grave racionamento de combustíveis durante a guerra provocou a suspensão das corridas de automóveis no país. Para que essas tivessem continuidade, o gás pobre passou a ser usado como combustível também nas pistas. Ainda em 47, guiou um Maserati no tradicional Grande Prêmio de Bari, na Itália, quando recebeu um convite para a prova do ano seguinte com uma Ferrari. Chico Landi e Enzo Ferrari haviam se tornado amigos com a convivência, pois o comendador era o chefe de competições da Alfa Romeo. Quando Enzo Ferrari estabeleceu-se com a sua marca em 47 e construiu o primeiro carro de corrida, inscreveu o carro para a prova italiana de 1948 e chamou Landi para pilotá-lo. Consta que o carro não portava o adesivo do cavalinho empinado que o comendador usava nos Alfa Romeo, mas o mecânico tinha o adesivo no bolso e só colocou no carro depois da vitória. O triunfo de Landi acabou provocando um pequeno problema para os organizadores da prova, que não tinham o hino nacional brasileiro e acabaram tocando o Guarani de Carlos Gomes. Aquela foi a primeira vitória brasileira nos chamados Grandes Prêmios Internacionais. Ele repetiu o triunfo em Bari em 52. Nesse período, convenceu o comendador a lhe vender um de seus carros, mas teve uma enorme decepção ao notar que o carro que ele pensava que era novo, na verdade era usado. O carro foi pintado com as cores brasileiras, predominando o amarelo, e mesmo com uma máquina de segunda mão, não decepcionou. Depois de correr as provas de Bari e Monza em 49, com 2 quartos lugares, Chico não participou de nenhuma corrida na temporada inaugural do Campeonato Mundial de Fórmula 1 no ano seguinte. Apenas em 51
Landi resolveu se aventurar na recém-criada categoria. Para correr na Europa naqueles tempos, Chico criou a Escuderia Bandeirantes, usando carros da Maserati. Landi se inscreveu para correr na Alemanha, em Nürburgring, mas não participou de nenhuma atividade e isso só aconteceu em Monza. Só que a estreia não foi nem pela Escuderia Bandeirantes, nem com a Maserati. Chico teve uma Ferrari alugada em mãos, largou em 16º, mas abandonou logo na segunda volta com a transmissão avariada. Landi inscreveu a Escuderia Bandeirantes para os GPs da Espanha de 51 e da França em 52, mas em ambas novamente não compareceu. Mas naquele mesmo ano, Chico participou de 2 corridas nos Países Baixos e na Itália, chegando ao fim na 9ª e 8ª posições respectivamente. Em 53, mais 2 participações sem chegar ao final das corridas, na Suíça e na Itália. Junto a isso, Landi participava de outras corridas internacionais, como na Fórmula 2. Em 54 e 55, Landi não se inscreveu para nenhuma corrida na Fórmula 1, enquanto terminou em 3º na última edição da Corrida da Gávea. E aí, no ano de 56, na prova que seria a sua última participação dele na categoria máxima dos monopostos, veio a 4ª colocação e seus únicos pontos, os primeiros de um brasileiro na Fórmula 1. Ele marcou 1,5 ponto ao invés dos 3 habituais, porque dividiu a sua Maserati com o italiano Gerino Gerini. Com 49 anos de idade, Landi decidiu encerrar a carreira internacional, mas Chico continuou a competir no Brasil. Ainda em 56, ele estava no grid da primeira edição das 1000 milhas brasileiras, quando o motor o fez abandonar a prova após somente 15 voltas. No ano seguinte, ele e José Jimenez Lopes receberam a bandeira quadriculada em primeiro, mas foram desclassificados porque Jimenez não cumpriu a determinação de 5 voltas dada pela direção da prova para o reparo de uma lanterna. Ele demorou 9 voltas para tal, o que fez a direção receber reclamações em massa de praticamente todos os outros competidores. No ano de 58 veio a 2ª colocação na classificação geral e em 59 foi representado pelo seu sobrinho, Camilo Cristófaro, que ao lado de Jimenez conseguiu mais uma 2ª colocação. A glória na tradicional corrida veio em 1960, quando Landi dividiu a pilotagem de um FNM JK 2000 com o saudoso Christian Heinz. O interessante é que Heinz correria em dupla com Eugênio Martins em um DKW da recém-criada equipe Serva Ribeiro, comandada pelo saudoso Jorge Letri. Porém, durante os treinos, Heinz se desentendeu com Letri e abandonou o carro sem dar uma volta sequer. Aí, ele passou a fazer dupla com Landi e terminaram como vencedores. Na hora da bandeirada, Heinz quis passar o volante para Landi, que recusou, afirmando que sua participação na prova foi maior nos boxes do que na pista. Chico disputou sua última 1000 milhas em 61, numa prova recheada de polêmica entre gaúchos e paulistas. A união dos pilotos de São Paulo para atrapalhar os sulistas, Orlando Menegas e Ítalo Bertão, não foi bem sucedida e Landi, novamente ao lado de Heinz, finalizou na 2ª colocação. Landi também formou uma dupla de respeito com Tony Bianco. Ambos criaram em 62 o primeiro Fórmula 1 brasileiro. Era o Landi Bianco F1, um Fórmula Júnior, um dos primeiros monopostos modernos no Brasil, mas com motor Alfa Romeo 2000 ou Simca V8 2600 dentro das especificações da Fórmula 1 daquela época. O carro foi visto nas pistas até 63, quando Landi e Bianco desmontaram o que sobrou do carro após a fatalidade que vitimou Celso Lara Barberis nos 500 km de Interlagos de 63. Ele correu até 74, quando disputou as 25 horas de Interlagos ao lado do filho Luiz Landi e do falecido Antônio Castro Prado. A equipe a bordo de um Maverick terminou a prova em 3º lugar. Na ocasião, Chico Landi tinha 66 anos. Depois de deixar a carreira de piloto, Landi usou de sua experiência na condução de uma oficina mecânica em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Também foi nomeado pelo prefeito da capital à época, Jânio Quadros, como administrador do Autódromo de Interlagos. Foi um dos grandes responsáveis pelo retorno da pista ao calendário da Fórmula 1 em 90, mas não teve tempo de ver em loco seu sonho realizado, pois acabou nos deixando no dia 7 de junho de 89, aos 81 anos. O amor pelas pistas, em particular pelo Autódromo de Interlagos, o levou a um pedido que foi atendido pela família quando de seu falecimento. Suas cinzas foram jogadas
no Autódromo Paulistano. Até os dias atuais, segue sendo lembrado e respeitado sem nenhuma cerimônia por todos os pilotos brasileiros, especialmente por Emerson Fittipaldi, primeiro brasileiro campeão na Fórmula 1, a quem sempre chama de ídolo e mestre. O começo é sempre difícil, né, pessoal? Mas se a gente hoje pode falar de esporte a motor aqui no Brasil, uma gigante parcela se deve ao Chico Landi. Então, mais do que justo que ele apareça aqui no quadro. E eu tenho certeza que vocês gostaram, pessoal. Terça-feira que vem tem mais um personagem de terça, tem mais um grande nome das pistas aqui no nosso canal. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!